Professor Tony, pré-candidato à Prefeitura de Teresina, avalia o crescimento, da sua pré-candidatura à Prefeitura da nossa capital. Vamos acompanhar. Acredito que à medida que nós crescermos mais nas pesquisas, há possibilidades de fechamento de parcerias com alguns partidos. Destaco que conseguimos alcançar 4,5% de apenas 14% dos teresinenses que nos conhecem nesse momento. Dá em torno de 33% das intenções daqueles que conhecem o nosso projeto, conhecem a nossa pré-candidatura. Então é natural que enquanto os outros partidos ainda enxerguem que a eleição está polarizada, que a gente discorda, não nos procurem, mas há um longo caminho na velocidade que nós temos ido. Em apenas 5 meses de pré-candidatura conseguirmos o que já conquistamos, acreditamos que em julho nós vamos chegar forte e vamos ser procurados por outros partidos para conseguirmos ter essa aliança. Bom, ele falou aí a respeito, com referência ao crescimento da sua pré-candidatura. Agora vamos ouvi-lo também falando com referência aí à formação da chapa proporcional do Partido Novo. Depois a gente faz aí um balanço desses dois comentários do professor Tony. A chapa proporcional, nós temos no Partido Novo, nesse momento, 38 pessoas aprovadas no processo seletivo. Na verdade, tivemos um número muito maior, mas finalizamos esse mês com 38 nomes confirmados. Desses 38, até julho, nós vamos decidir os 30 nomes que vamos seguir para as eleições. Então, Eliezer, você que tem acompanhado bastante aí a caminhada de todos os partidos, aí principalmente também aí do Partido Novo, como um dos aparecimentos no momento aí, que está se destacando aqui nessas eleições, e ele fala inclusive aí do crescimento. Como é que você vê essa situação? O professor Tony tenta se apresentar como uma nova alternativa, um nome desvinculado de grupos políticos tradicionais, com novas práticas, assim como prega a ideologia do Partido Novo ao qual ele é filiado. Ele mira, ele foca nos chamados votos de protesto. Ele já reconheceu isso aqui no próprio Comando Geral. Ele analisa que em 2020 esse fator voto de protesto, esse fenômeno, ele impactou bastante no processo eleitoral, tanto em favor do próprio prefeito Doutor Pessoa, como em favor da candidata que à época ficou em terceiro lugar, Jesse Lima. Então ele alimenta esse sentimento de ser uma via alternativa, de ser uma opção, e nesse foco ele tem feito a sua caminhada, o seu trabalho, e junto a isso a chapa proporcional, porque precisa, é interessante que haja uma militância associada para potencializar essa candidatura majoritária. Tem se utilizado muito das redes sociais, ele tem aproveitado bastante essa ferramenta, e o professor Tony é um cara muito preparado, inteligente, um cara bom. Termos técnicos, engrandece o processo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e para o rádio telespectador. Qual foi, porque eu vejo assim, política ela tem que ter participação de fato. A política ela precisa sim de oxigenação, nós temos que ter a revelação de novas lideranças, mas essas lideranças elas surgem com movimento, não é apenas num período como esse agora eleitoral, não. Então eu pergunto a vocês, qual o serviço prestado, qual foi o momento, onde estava o professor Tony quando iniciou esse processo de crise do transporte público na nossa capital, por exemplo? Aonde é que estava o professor Tony Kerler quando se iniciou esse processo de degradação da nossa saúde? Aonde é que estava o professor Tony? Tony é o nome dele? Tony. Eu particularmente nunca vi ele em lugar nenhum politicamente falando. Porque o surgimento de um líder, meu caro Chico, você que foi da área do transporte público coletivo, da área laboral, o trabalhador, surge o líder ali no momento quando você para numa parada final, tem outros colegas, outros motoristas, outros cobradores, e começa a se discutir pautas de interesse da categoria. E aí, independentemente do processo, vai surgindo naturalmente alguém que acaba sendo o link, o indutor de um processo coletivo de busca de melhorias para o trabalhador, no caso que eu estou falando aqui, exemplificando, o trabalhador da área do transporte. Então eu queria saber onde é que ele é professor. Os alunos podem ter como líder. Ele teve, não sei,
Ele teve algum movimento, por exemplo, de reivindicação de melhoria salarial, laboral, onde ele é professor da universidade, da UESP, da Federal, instituições privadas de ensino superior. Pronto. Onde é que ele teve aí envolvido com os colegas professores para melhorar as condições de trabalho, por exemplo? Então a gente precisa dar uma trava no artificialismo, tá? Eu acho que projetos pessoais são válidos desde que caminhem par e passo com um projeto coletivo. Você tem que ser harmônico com um projeto coletivo. Nós temos que ter cuidado com pessoas que estão aí a troco de quê? Porque eu não vejo, essencialmente, ele com cheiro, de povo. Não vejo. Eu não vejo ele com algum trabalho, aqui com todo respeito. E eu quero que ele participe do processo eleitoral. Agora, nós temos que ter cuidado com o imediatismo, com o voto impulsionado por conta de um protesto por não gostar de alguém que está em um determinado partido ou porque alguém está ligado a outro. A gente precisa ter responsabilidade com um voto que é essencialmente importante, principalmente em Teresina, pelo momento em que estamos a viver. Nós temos que ter esse cuidado, esse senso e procurar saber o que cada um já fez em prol da coletividade, da nossa sociedade. É esse start que eu desejo, é esse start, na minha opinião, que é necessário. Não é porque o camarada se apresenta bem, não é porque ele tem ideias legais, mas na prática, essas ideias legais, ele andou por onde? O que ele andou fazendo coletivamente? O que é que ele já defendeu no meio? Agora, os alunos, houve a opinião do professor, é claro, mas na prática, o que foi que ele já buscou fazer? Fica essa grande interrogação.